Deus eu posso ir mais além. Com Deus eu posso ir muito mais além. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez com o nosso podcast Com Deus Eu Posso, o novo projeto da Missão Mariana Braga para todos nós. Eu gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui conosco. Está aqui ao meu lado direito o Alexandre Fontolan. Olá, Danilo. Olá a todos que estão aqui presentes, nosso convidado. É um grande prazer estar aqui, né? Nosso terceiro podcast. Eu sempre estava ali na produção e agora fui convidado para estar aqui junto com vocês para entrevistar e para a gente bater um papo aqui. Um grande prazer mesmo. É isso aí. Temos aqui também do meu lado esquerdo a nossa querida amiga Luciane Fontolan. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Danilo. Sejam muito bem-vindos para mais esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito especial. E bota especial nisso. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que o Brasil inteiro conhece e eu quero fazer um desafio para vocês aqui. Será que vocês conseguem identificar quem é o nosso convidado de hoje? Vamos lá? Vamos fazer esse teste? Assim ficou fácil, hein? Com vocês, o nosso irmão Manuel Batista. Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade em que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Manuel, é com muito orgulho, com muito prazer que nós recebemos aqui hoje no nosso estúdio para esse bate-papo, para esse podcast, para a gente bater esse papo falando um pouquinho das suas intimidades, da sua vida missionária. É um prazer muito grande nosso tê-lo como nosso amigo, nosso irmão de missão. Muito obrigado pelo convite e eu quero que você se sinta à vontade durante esse podcast. Ô Danilo, obrigado, Fontolan, a Lu, a todos que estão assistindo, né? O prazer é todo meu, a alegria é toda minha, né, de estar aqui nesse momento tão especial e falar um pouco da minha vida, falar um pouco da minha experiência com Deus, né, de tudo que eu vivi, o que Deus fez e faz na minha vida e que Deus também faz através de mim na vida das pessoas, né. É uma alegria para mim, uma satisfação enorme. Para mim, eu me sinto assim privilegiado de ser convidado de estar aqui fazendo parte desse momento tão especial para minha vida. Ô Manuel, e muitas pessoas, né, conhecem muito você, das suas canções, das suas músicas, dos acampamentos, de todas essas missões pelo Brasil afora que você vai, não só Brasil, né, até na África você já chegou, mas muitas pessoas não conhecem a tua vida, a tua intimidade, a tua história. E hoje eu queria começar assim, lá da tua infância. A primeira, eu lembro que hoje, acho que foi hoje de manhã, quando, assim, sabendo já que ia ser você que estava aqui, me veio uma música, aquela música Meu Pai. É uma música que você compôs para o seu pai. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o pai, com a mãe, como foi sua infância, qual foi, assim, essa presença do pai da tua vida, se você pudesse, assim, compartilhar com a gente um pouquinho da tua história lá no comecinho. Aproveitando o gancho, que você se apresentasse, né? Falando quantidade de irmãos, você é casado, você tem filhos, como que é? Dá um resumo pra gente e já entra nessa pergunta que a Lu fez pra você aí. Ah, sim, eu sou casado, né? Somos em 7 irmãos, eu sou o caçula, mais novo, né? Apanhei bastante. Tenho 2 filhas, né? 2 filhas lindas, graças a Deus, muito abençoada por Deus, tenho muito orgulho. E a minha infância foi uma infância muito boa, em qual eu aprendi muito. Acho que o que eu sou, o que eu faço hoje, eu devo muito à minha infância, né? A minha infância, como todas as crianças, sempre fui aquela criança que brincava muito, né?
Mas uma das coisas assim que me tocou a minha infância, que eu já senti esse chamado para a música, é que eu tinha um irmão, né, o João, ele tocava violão e aquilo ele tocava, aquilo me encantava e aquilo já foi despertando no meu coração desde a minha infância, né. E teve também fatos da minha infância que assim me doeu, né, a questão do meu pai era alcoólatra, né, e quantas vezes eu tive que entrar, meu pai corria atrás da minha mãe, pegava a faca, né, assim, quantas vezes criança, né, entrava no meio dos dois para que não houvesse nenhuma briga, e aquilo marcou muito eu, e eu tenho muitos traumas, acho que devido a isso, não sei também, né, mas aquilo, meu pai era um homem muito bom, mas devido ao vício, né, o álcool, quando ele bebia, ele se transformava, e minha mãe sofria muito, né. Meu pai e minha mãe foi um dos maiores tesouros que Deus me deu, né? Eu costumo falar na música porque feliz o filho que sabe amar e respeitar o pai, né? Não importa se o pai é alcoólatra, duro de coração, se um dia ele te deixou, não importa se seu pai é ruim, mas o que a gente tem que analisar, eu estava falando com a Lu hoje, é o mais importante que ele deu a vida, né? Se eu sou o que sou, se eu estou hoje vivo, porque meu pai e minha mãe me deram a vida. E isso eu dou graças a Deus por eles, né? E eu fiz uma música, né? Meu pai e minha mãe, que eles faleceram. Foi uma morte assim, eles tiveram uma morte santa, né? Foi um infarto fulminante. Eles deitaram, né? E não acordaram mais. Conversando com o médico falou que infarto é a melhor morte que tem. É a mesma coisa que a pessoa deita, sabe? A pessoa está muito cansada, pega, deita e não acorda mais. Mas a minha infância e relação com meus pais foram muito boa, principalmente com a minha mãe. Eu tive muita ligação com a minha mãe, né? A minha mãe era uma guerreira, ela que me levou para a igreja, ela era ministra. E a minha mãe, ela para sustentar a gente, ela se desdobrava, né? Ela era cozinheira, né? Na escola pública, né? E além de ela ser cozinheira, ela costurava, né? Costurava para fora, e à noite ela trabalhava na faculdade de Toledo, que era perto da casa, perto da nossa casa, que nós morávamos ali na Vila Furquim, né? E aquilo ali doía meu coração, né? Eu tinha muita vontade de ajudar minha mãe, então desde cedo eu comecei a trabalhar, né? Desde os 12 anos eu vendia coisa na rua, assim, sabe? Fazia... Aí comecei a trabalhar também e todo o meu dinheiro tinha um prazer de dar para minha mãe. Quantas vezes assim, chegava final de semana, que o meu final de semana era só, né, ir na igreja, tocar, né, durante toda a minha vida. E ela falava, ó, filho, leva esse dinheiro para você comprar um negócio. E às vezes eu tinha até vontade de gastar aquele dinheiro, mas eu pensava no sacrifício que a minha mãe fazia. Aí chegava, devolvia, toma mãe, não precisei gastar, não tive vontade e tal. Aí, tudo isso porque eu sabia da luta dela, né, o que ela tinha passado para nos sustentar, né. E minha mãe morreu em 2006, né, foi uma morte, como eu disse, uma morte santa. Eu tinha chegado num louvor, fui tocar num louvor, acho que foi em Sandovalina, eu cheguei mais ou menos tarde. E todos os dias que eu chegava, né, de algum lugar que eu ia tocar, ela perguntava, e aí, filho, como é que foi lá? Foi legal, o pessoal gostou. Mas naquele dia ela simplesmente olhou para mim assim, né? Não sei, tipo, despedindo, né? E aí no outro dia, cedo, minha mãe acordava cedo, sempre 6 horas da manhã, no máximo 7 horas. E aquele dia já era 9 horas da manhã, e minha mãe... sem sinal, né? Falei, minha mãe deve estar muito cansada, me esperando até tarde, né? Aí nisso chegou uma irmã minha que morava na frente da minha casa e perguntou da mãe, eu falei, a mãe tá dormindo e tal. Ela falou, não, vamos acordar ela, porque já tá tarde, né? Mas no momento que nós fomos acordar, ela tava com aquela rigidez cadavérica, já tava dura, com um tercinho na mão, preso. E aquilo foi assim, uma das perdas maiores da minha vida, né? E às vezes, né, quantas vezes a gente tem a oportunidade de abraçar e beijar o pai, dizer que ama, né? Eu tive muita oportunidade de dizer para minha mãe, e sempre fica aquele desejo de poder ter feito mais, né, para nós. Mas hoje eu vejo filhos que
que tem pai, tem mãe, não tem coragem de dar um beijo, não tem coragem de pedir uma benção, né? Não tem coragem de agradecer. Mãe, obrigado por tudo que você fez por mim. E porque depois, muitas vezes a gente vai querer beijar o pai no caixão, aquele beijo frio, né? Eu tive essas duas experiências, né? De estar beijando meu pai e minha mãe enquanto ele estava vivo. Aquele beijo gostoso de ele abraçar e falar, filho, Deus te abençoe, né? E também tive a experiência de beijar meu pai e minha mãe no caixão, aquele beijo frio, né? Sem o mesmo ouvir a voz dele, né? Nos abençoando. Manuel, deixa eu fazer uma pergunta, já voltando ainda um pouco lá para sua infância, né? Você falou que desde cedo você aprendeu, você viveu, conviveu dentro da igreja, mas como que foi essa sua vida de cantor, de músico dentro da igreja? Teve um fato, foi um convite, foi natural? Seu irmão, você falou que foi uma referência para você? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tenho um irmão que tocava violão, né? E eu vi aquilo, ficava encantado, falei, não, preciso aprender. E como eu sempre, desde criança, minha mãe sempre levou para a igreja, né? Eu fui coroinha. Então, desde os 9 anos sendo coroinha, aí com 12 anos eu falei, eu quero aprender para mim tocar na igreja, né? Aí eu comecei a estudar, e foi eu e meu irmão, e eu falei para minha mãe que queria comprar um violão e tal, aí nós fomos na Brasimar, que eu lembro que era, se vocês lembram. E compramos um violão de George. Aquilo, eu sinto até o cheiro assim do violão, às vezes, aquela madeira, sabe? E aí eu comecei a estudar, um belo dia eu estava na escola, aí uma irmã Laurinda viu eu tocando, chama a irmã Laurinda, uma irmã franciscana, e ela falou, nossa, você não quer tocar na igreja? Eu falei, é o que eu mais queria, né? Já servia lá. Aí, através dela, ela me levou para tocar na Missa das Crianças. E aí foi, com 12 anos de idade, comecei a tocar, né? Aí até ela falou assim, tocar até que você está tocando bem, né? Mas cantar você é muito desafinado. Ela falou que eu era muito desafinado. Adolescente, né? Adolescente, a voz não era firme, nada, né? E aí eu comecei. Aí, com meus 14 anos, eu até tive um sonho de ser padre. Isso, Manuel, conta pra gente esse justamente fato. Nesse ponto. Quando você começou na música, se descobrir como um artista, digamos assim, né? Você aprendeu a tocar, você começou a tocar na igreja e o ambiente da igreja começou a brotar dentro de você novas experiências, e aí veio essa questão da vontade de ser padre. Aí é uma coisa que eu queria que você falasse. Você chegou aí para o seminário, chegou a estudar, como foi isso? Conta pra gente. Sim, eu fui com 14 anos, 1900. Agora eu tinha 14 anos, era meu sonho ser padre. Eu escutava as músicas do Padre Zezinho, que na época era referência, né? E eu falava, eu quero ser igual o Padre Zezinho, que você é cantor, um padre cantor. Então. E era meu sonho ser padre. Com os 14 anos fui pro seminário. Fiquei 4 anos no seminário, né? Onde, Manuel? Eu fui em Londrina, um seminário chama Os Palutinos, Congregações Palutinas, né? Que eu era da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E eu fui para os Palutinos. Lá eu fiquei 4 anos, foi uma experiência maravilhosa. Você ficou 4 anos? E como foi essa experiência de viver esses 4 anos ali? Foi muito bom, porque eu pude aprofundar mais no conhecimento de Deus, né? Experimentar Deus de uma maneira diferente ali, né? De uma entrega total, falar assim, é isso que eu quero, né? Mas eu tinha um sonho muito grande de ter a família, né? E aí Deus não quis, né? Eu acho assim que Deus queria que eu fosse evangelizar de uma outra forma, através da canção, né? Mas como padre, esse chamado não consegui levar até o final. O Manuel, eu lembrei agora de uma situação que a gente estava indo para Londrina, eu acho que até o Alexandre estava, e lá em Londrina, você falou, nossa, o seminário que eu participei. Aí naquela hora eu falei, gente, você estava no seminário, seminarista, Manuel? Eu fui, quantos anos? Aí você falou, 4 anos, né?
Aí a primeira pergunta que me veio, mas por que que você não quis ser padre? Você lembra da resposta? Então... Eu falei, Paulo, eu não quis ser padre porque eu gosto mais de mulher, né? Eu falei... Exatamente. Nesse período de seminário, a música já fazia parte da tua vida? Já, inclusive lá no seminário eu comecei a dar aula de violão também, né? Junto com o padre, tinha um padre Moacir, e aí eu ajudava ele também na aula de violão e era responsável pelas músicas da liturgia lá, entendeu? Tá, então, todo o tempo que eu fiquei então lá. o tempo, os 4 anos de seminário também serviram para te formar como músico católico? Com certeza, me formar como músico católico, me aprendi muito mais, desenvolvi mais a minha técnica também de cantar, né? E também a minha, assim, o meu conhecimento sobre Deus, a entrega de servir a Deus, porque você está no seminário, é muito bonito, você está ali, você está desprendido de tudo, né? Você larga a família e ali você está, você e Deus. E você sente forte esse amor de Deus também, né? Junto com você. Manuel, nessa época de seminário e logo que você saiu também, você já começou a ser um ministeriado nas músicas, né? E você também compõe músicas. Tem alguma música que você compôs nessa fase? Quais foram essas primeiras músicas? E se você lembrar de uma que você gosta mesmo, já canta pra gente aqui. Eu conheci o Manuel Batista antes da fama, né? Exatamente. Então, eu sim, depois que eu saí de seminário, em 1994, né? Surgiu a evangelização, né? 2000. E a gente tinha uma banda que chamava Shalom. E a gente já evangelizava toda a região aqui, né, perto, região de São Paulo. E nessa época eu comecei a compor, e a primeira música que eu fiz chama Ao Meu Jesus. Não sei se você já ouviu. Canta pra gente. A gente já ouviu, mas a gente quer ouvir agora. Oh meu Jesus, cuida de mim, faz de minha vida uma oração. Sei que estás neste altar, és meu Jesus, meu Salvador, o pão que vem do céu, és meu Senhor. Como é bom, né? Escutar você cantando, Manuel. Muito bom. E eu percebo, assim, nas tuas músicas, né? Que eu sou, assim, muito fã mesmo de cada composição tua. E eu vejo que tem uma marca registrada. Não sei se você concorda, mas para mim, a marca das suas músicas é essa experiência que eu tenho certeza que você teve com Deus muito profunda, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, porque ela tá presente assim em cada canção sua tem um pedacinho desse, né, desse depender de Deus, desse cuidado, dessa entrega, essa confiança que você com certeza deve ter em Deus por tudo aquilo que as suas canções mostram. E como foi assim essa experiência realmente assim com o amor de Deus, com Deus, na tua vida, que época foi? O que fez você ter essa experiência? Sim, eu sempre costumo dizer que Deus, assim, sempre procurei Deus em tudo na minha vida, né? Em tudo que vou fazer, eu sempre coloco Deus à frente de tudo, né? Mas em 1997 tive uma experiência, né? Assim que foi uma época que eu fiz muitas coisas erradas, sabe? E nesse momento eu cheguei a pensar, acho que Deus nunca mais vai me amar, né? Da forma que Ele me amava antes, né? E isso é a gente que pensa, né? Só que Deus não pensa como a gente, né? Deus é um Pai amoroso que nos perdoa e está sempre aberto, os braços abertos para nos acolher, independente do que você fez, né? Maria Madalena foi uma mulher que errou muito na vida, né? Ela tinha experimentado amor de homens que passaram pela vida dela simplesmente porque era um prazer, né? E aquilo nunca trouxe felicidade para ela. Até que um dia ela experimentou um amor diferente, que foi o amor de Jesus, né? Que olhou nos olhos dela e falou, olha, você não é isso que o povo fala que você é. E muitas vezes eu
eu achava que eu não era digno mais, né, de estar ali na frente, cantando, falando de Deus. Eu me achava assim, uma pessoa não merecedora desse amor, né? Aí até que um dia Deus olhou nos meus olhos e falou: quem falou para você que você não é? Se alguém falou, não acredita, porque acredita que o meu amor por você nunca vai mudar, independente do que você fez, né? E foi uma época, né, até que nasceu a minha filha, a Marielle, né? Eu me envolvi, tive um relacionamento fora do meu casamento. E como eu era da igreja ali na frente, né, eu achava que as pessoas iam me condenar, e eu também tinha vergonha. E por muito tempo também eu neguei, sabe, assim, negava, falava que não era minha filha, que não foi não era eu, né? Deu pra quê? Para que aquele Manuel bonzinho sempre, né, aqueles santinhos, não caísse a máscara dele, né? Mas até que um dia eu entendi que Deus me falou, né, que apesar dos meus erros, Deus me acolhe. E foi onde eu reconheci meus erros, voltei atrás, pedi perdão, né, assumi. Hoje é a minha filha querida, e a gente fala sempre com muito amor, com muito respeito. E todo esse pecado, toda essa coisa que ficou ruim, tipo, Deus tornou uma graça muito grande, porque ela é um presente maravilhoso na minha vida. Então essa experiência veio da tua fragilidade, né? Nesse Foi momento da minha fragilidade. E isso está muito marcado nas suas canções, né? Sim, foi ali que eu senti perdoado por Deus. E nas minhas canções eu gosto de falar muito do amor de Deus, desse cuidado de Deus. E até mesmo na minha vida missionária, né? O quanto Deus cuida de mim, né? Excelente. Manuel tá rasgando o coração, né? Falando coisas que às vezes até a gente que convive com ele já há anos, a gente não sabia dos detalhes. E Manuel, ainda com relação às suas músicas, né? A gente nota que além de quando você vai fazer um show, quando você vai cantar as suas músicas, você tem uma percepção muito grande sobre uma pregação que está sendo proclamada, um assunto, e você, quando está ali fazendo esse acompanhamento musical, né, com o Ministério de Música, você consegue rapidamente detectar, achar ali no fundo do coração daquela pessoa que está pregando o que Deus está querendo falar através dela. E quantas vezes nós já não combinamos músicas com o Manuel ao final das nossas pregações, e quando chegava ao final, você cantava uma música totalmente diferente. Porque eu acredito que essa percepção, que agora a gente vai entendendo o porquê, né, desde a sua infância, o porquê que você tem essa percepção ungida mesmo de sentir o coração, não somente de quem está pregando, mas principalmente de quem está escutando. E você consegue, né, com esse seu dom maravilhoso, que a gente não entende muitas vezes, né, de onde que vem isso, mas é uma coisa totalmente divina, a gente consegue entender agora eu estou conseguindo entender, né, nesse nosso podcast o porquê disso. E o que você, como que isso foi suscitando na sua vida? Você porque além de compor, né, músicas assim, às vezes demorada, você às vezes em um momento, em um acampamento, em um retiro, quantas vezes, né, Luna, já verificamos isso, você vai lá e consegue compor uma música ali, às vezes com o seu violão. De onde que veio isso? De onde que a quem você reporta esse dom a quem você reporta esse dom divino? Já ia falar que é dom divino, né? Mas de onde que vem isso? Vem de algo que você viveu, que Deus te falou, que Deus te deu como um propósito, uma missão? Conta pra gente um pouquinho sobre isso daí. Olha, eu acho que tudo isso que acontece, acho que é a abertura ao Espírito Santo, né? A abertura a Deus. Todas as vezes quando eu vou fazer alguma coisa, e às vezes você está assim, nem querendo fazer, e às vezes Deus sopra no teu ouvido algumas coisas, né? E aí vai a hora da inspiração, né? A hora que Deus começa a revelar, né, o que Ele quer. Até mesmo você falou das pregações, né? Eu nunca, assim, às vezes a pessoa fala uma música, né? Mas o próprio pregador está pregando ali, ele está falando uma outra música. E muitas vezes vocês mesmos passam a música pra gente. Mas muitas vezes é o Espírito Santo que sopra
E a gente tem que estar aberto, assim, sabe? Tipo assim, abandonar. Muitas vezes, o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas vão tocar no retiro, já vai com as músicas tudo certinho. É legal estar preparado, né? Mas eu gosto, por exemplo, de confiar em Deus. Como assim confiar em Deus? Eu gosto de, sem confiar no meu conhecimento, entendeu? Por exemplo, se a pessoa passa uma música, eu vou, puta, essa música eu sei e tal, então eu tô seguro. Mas eu gosto de ir num lugar, por exemplo, que a pessoa está pregando, eu ficar aberto para que Deus me fale o que Ele quer naquele momento. E nas canções também, muitas vezes, quando eu estou escrevendo, muitas vezes é fruto da minha oração, muitas vezes foi na adoração também, né? Nós escrevemos tantas canções. E quantas as vezes também que, nos momentos difíceis, porque compor dói, porque às vezes você tem que colocar ali, expor um sentimento que às vezes você não quer mais, né? Por exemplo, uma música que eu fiz esse tempo atrás, Só Deus sabe quantas lágrimas já chorei, né? E você lembra dos momentos de dor, de angústia que você passou, porque todos nós passamos, né? Eu lembro dessa música, Manuel, ela ficou muito marcada pra gente, pra todo mundo que te conhece, pra todo mundo que é próximo de você. Essa música foi uma das músicas que você participou de um festival, não foi isso? Foi. E a gente sentiu naquele dia, você até hoje, você faz a brincadeirinha, não deu certo porque eu chorei na música. Na verdade não foi um choro, na verdade aquele momento ali que você cantava a música era um momento de gratidão a Deus, porque assim, eu vou até pedir, ela não estava no script aqui, mas eu ia pedir para você tocar ela. Toca ela pra gente. Eu ouvi ela hoje. Porque quem ouvir essa música vai entender tudo que você falou agora. Dessa dependência, de tudo isso. Vamos lá. Também vamos pra segurar uma Deus sabe quantas lágrimas já chorei, quantas noites sem dormir, quantos medos já passei. Quem vê meu coração não sabe as dores que passei. Passado não existe mais, mas meu futuro está nas mãos de um Pai que tudo sabe e faz. Seu amor tudo refaz. Somente em ti eu ponho minha confiança e minha paz. Se eu orar, clamar de todo o coração, as promessas de Deus se cumprirão. Eu tenho um Deus por mim, quiser Ele cuidar de mim, e mesmo na solidão me segura pela mão. Eu tenho um Deus por mim, quiser Ele cuidar de mim, e mesmo na solidão me segura pela mão. E outra marca que a gente sente muito forte, todos falam a mesma coisa. O quanto que quando você canta as suas canções, seja as canções de outras pessoas, a gente vê que não é muito a canção, é algo que vem de dentro de você através da tua voz. Eu falo que é um dom de cura, né? Muitos têm o dom de curar doentes através da imposição de mãos, e você tem o dom de curar através da voz, né? Quando você começa a cantar, a tocar, aquilo ali vai tocando tão no profundo do nosso coração. E eu lembro assim, principalmente do início, né? De quando eu comecei nos acampamentos, nos grupos de oração, a gente vê muito nitidamente, né? Esse teu dom, de que Deus, é claro, te deu, mas esse dom de cura profunda, de cura interior, né? Até você compôs uma música muito linda também, aquela Vem Espírito, né? Que fala do Espírito Santo que vai curando as nossas feridas e escondidas.
E essa música, né, como o Danilo falou, ela retrata muito, né, toda essa tua história, e ela é maravilhosa. Até hoje de manhã eu ouvi essa música, eu falei, nossa, eu nem lembrava dessa música tão linda. Mas eu acho que isso é consequência, né, de toda a tua história, todas as suas dores. Eu falo, Deus transforma as dores em dons, em amor. Então, eu penso que é mais ou menos isso. Não sei se você concorda com essa minha percepção. Sim, está certinho, então eu concordo plenamente, assim, graças a Deus, assim, né? Não é um mérito meu, é um mérito de Deus, né? Esse dom de cura através da canção, né? Todos nós sabemos que a canção é muito forte, né? A canção é aquela ponta da flecha que vai abrindo o coração. E eu recebi muitos depoimentos, muitos testemunhos de quanto a minha voz, né, fez bem e curou. Tantas curas as pessoas receberam através da minha voz. Não por mérito meu, claro, mas por mérito de Deus, com certeza. E que isso é um dom que Deus me deu gratuitamente. Por isso eu entrego a Deus gratuitamente esse dom, né? E todas as vezes que eu me ponho a cantar, eu sinto que é Deus que está cantando em mim. Eu às vezes nem me acho que sou cantor, né? Porque se você analisar, né, que Deus tem feito na vida das pessoas através de mim, né? Que a gente geralmente é um instrumento, nada mais. Se a gente acreditar que isso que é Deus que faz a gente se sentir cada vez melhor, né? A gente que tem essa experiência mais próxima com o Manuel, eu digo os acampamentos, os retiros, a gente sempre está junto, às vezes vai fazer uma pregação, uma palestra numa escola, né? A gente sempre fica naquela, vou levar o Manuel, vou chamar o Manuel, ver se ele pode ir. Por quê? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque nós sabemos que quando ele abre a boca para cantar, a diferença acontece. Então, nós somos lá o melhorzinho que está tendo para aquele momento. A gente se prepara, faz a nossa parte, como o Astro costuma dizer, né? Faz a sua parte, lá dá o seu 100%, que o resto Deus faz. Mas tem hora que nós não estamos naquele dia, tem hora que não estamos naquele momento, aquela inspiração, aquela unção. E de repente, quando ele está junto, nós temos aquela segurança que se em algum momento desse meu cronograma ou desse meu preparo que eu falhar, vai consertar tudo ali na hora que ele abrir a boca para cantar. Não sei se esse é o sentimento de vocês, mas pelo menos é o meu sentimento. Por isso que no começo eu sempre falava, Manuel, eu quero tocar tal música. Aí depois eu fui percebendo que as coisas aconteciam muito mais, fluíam muito mais, com muito mais unção, quando realmente ele ficava ali. E para quem não conhece ele, não convive com ele, repare, se você estiver num acampamento, estiver num retiro, durante o momento de pregação, ou que as pessoas estão ali dando testemunho, assim, o Manuel sempre está com um tercinho na mão. Quer dizer, aquele momento é um momento que ele está rezando, ele está pedindo, então não é à toa que essa inspiração vem da forma que vem com ele. E é mais ou menos isso, né, Manuel? Eu percebo que você já é quieto, você já é, né, difícil ver você tirar uma palavra sua e tal. E naquele momento em que você está ali, né, sendo instrumento, você está fazendo aquele seu dedilhado característico, mas você está em oração naquele momento. Eu queria que você falasse desse momento. Como que é esse momento onde você está se preparando em oração para soltar sua voz em seguida de um testemunho, de uma pregação, de uma palestra? Assim, né, a gente, que nem a música, eu acredito que todos que é músico sabem o quanto que o músico é perseguido, né? É tentado a todo momento, né? De todas as formas, na vaidade, né? Então, é um momento que eu estou ali do retiro, um momento que eu posso, que eu me sinto bem e me fortalece, estar orando. Aí eu pego o terço, começo a rezar, né? Porque eu preciso de muita oração, né? Preciso de muita oração. E é nesse momento que Deus vai me falando tantas coisas, Deus vai me curando também, né? Através da oração. É um momento que eu estou com intimidade com Deus, e ali Deus me capacita a cantar e colocar a música certa no momento certo, na hora certa de entrar. E isso que faz, assim, para mim, uma diferença enorme, né? Todas as vezes que eu estou rezando ali, eu estou intercedendo também pela pessoa que está pregando, eu estou rezando pelas pessoas que estão ali no retiro, né?
fazendo retiro para a cura deles. E que nem o Danilo falou, e eu não sou de falar, que eu estou com uma dificuldade de falar aqui que vocês não imaginam. A gente vê o Manuel Batista cantando nos acampamentos, na Canção Nova, nos retiros, né? A gente vê ele, parece que é uma pessoa muito extrovertida, mas na verdade ele é uma pessoa introvertida, uma pessoa silenciosa. Mas uma coisa, até complementando aquilo que o Danilo falou, eu noto em você quando a gente está, né? E antes eu pedia música pro Manuel. Agora, Manuel, vamos lá, canta o quê? Fala, Manuel, depois você escolhe. O que eu for falar, você canta no final, né? Mas uma coisa que eu sempre observo, Manuel, até por essa necessidade de você ter que fazer o fechamento desses momentos, eu noto muito que você é uma pessoa que presta atenção naquilo que está acontecendo. Eu vejo músicos, eu vejo equipe de serviço muito dispersas durante uma pregação, e quando eu olho para você, aquilo, todos nós olhamos, sempre está lá o Manuel Batista ou dedilhando, né, o seu violão, e ao mesmo tempo ali rezando o seu terço, fazendo suas orações, intercedendo, né, Manuel? Porque não tem como você apenas fazer uma oração para você durante aquele tempo e Deus te dá uma unção tão grande de você ter essa percepção do que Deus quer falar com as outras pessoas através daquela pregação. Então, muito mais do que apenas você ficar ali orando por você, eu tenho certeza que você fica pedindo a Deus por essa música, por esse fechamento, né, por esse entendimento que através de uma canção, né, onde a gente ora duas vezes, né, com a melodia e também com aquilo que está sendo falado, né. E, Manuel, tem uma música sua que foi a música, acho que te levou para o Brasil inteiro, uma música que hoje é cantada, o Danilo usa essa música em todos os acampamentos, justamente, né, Lu, quando a gente vai falar sobre o amor de Deus, que é uma música que hoje está praticamente em todo o Brasil, né? Na verdade, tem um detalhe, eu ia falar justamente isso. Essa música, Manuel, que é a música Declaração de Amor, ela é composição sua ou não? Tira essa dúvida nossa. Não, ela não é composição minha, não. Então conta pra gente como que essa música surgiu na sua vida e o que ela significa para você dentro do seu ministério. Essa música surgiu quando a minha filha, Maria Eduarda, nasceu, né? Quando a Maria Eduarda nasceu, a Mariana teve uma complicação na gravidez, né? Quando, assim, era para nascer, passou do tempo de nascer, né? Ela ingeriu aquele líquido da placenta, né? Bolsa rota que chama, não sei agora. E aquilo doeu demais em mim, né? Porque a Maria Eduarda, aquele ser, né, estava chegando no mundo, uma criança, e assim eu já demonstrava um amor tão grande por ela, né? E ela precisou ficar uma semana no hospital tomando antibiótico na veia, aquela recém-nascida, veia, um fio de cabelo tão fino, né? Quantas vezes eu via a enfermeira pegar, rompia, acabava estourando a veia, assim, muitas vezes, né? E aquele hematoma, e eu pensava comigo, poxa, que eu daria, se fosse possível, eu daria o meu braço para fazer de mim, para livrar minha filha daquilo, né? Aí eu pensei, poxa vida, eu que sou pecador, né? Que faço tanta coisa errada, eu tenho um amor tão grande pela minha filha, né? Que acabou de nascer, que mal eu conheço, né? Que era Maria Eduarda, que se precisa eu dava a vida para ela. Aí eu pensei, imagine Deus, né? Deus que é justo, rico em bondade, o quanto Ele nos ama, né? O quanto Deus deve ficar triste quando vê a gente mal, quando vê a gente numa depressão, quando vê a gente sofrendo, o quanto Deus não deve sofrer também, né? Se eu, que sou pecador, sofri tanto em ver minha filha passando aquilo, imagine Deus, que é rico em misericórdia e bondade. E foi aí que essa música, eu gravei ela e graças a Deus, assim, levei ela, né? Tocamos lá no Brasil inteiro. Ela surgiu, quem que é o compositor, Manuel? É o Rodrigo, é um rapaz, ele é da comunidade lá. Sim. Ele te apresentou a música, como foi isso? A música eu já conhecia, né, que essa música foi gravada, acho que pela Andreinha, no festival lá em Franca, e nós já usávamos essa música, né, e aí eu pedi autorização para gravar, ele liberou uma pessoa maravilhosa, um grande compositor, né. E aí, onde o Manuel Batista chega, se não tiver essa música, Declaração de Amor, ele não teve no lugar. É mais ou menos isso?
É isso mesmo, o povo gosta. É uma música muito boa, uma música muito ungida. Eu né? sou suspeito de falar dessa música porque eu relutei em fazer acampamento, Lu. Eu achava que não precisava. Em 2010 eu caí lá no centro de formação para fazer e esse cara tocou essa música na abertura do acampamento. Rapaz do céu. Canta Lá pra pra cá nós, não parei de chorar até hoje. Canta pra nós, então. Canta ela, mas canta ela inteira, Manuel. As duas partes, o refrão. Vai se ajeitando, né, Milano? Meu violão tá. Bate o braço aqui e erra a nota. Olho nos teus olhos, vejo o amor que tens por mim a me lembrar que nada mais vai me separar da tua vida. Estou aqui contigo, quero ser sempre seu melhor amigo, querido, contigo hei de estar. Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade em que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou desistir de você. Não vou desistir de você. Maravilhosa, né? Não tem outra explicação, é muito linda mesmo. E a missão na tua vida, a missão é algo que não é fácil. A gente sabe, né? Eu sou missionária, mas uma missionária meia boca, né? Igual eu falo, eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho. E você chegou uma hora da tua vida que essa missão, ela foi realmente, né, uma entrega total. Eu penso até que tudo isso que Deus realiza através de você é a disposição de largar tudo para seguir Jesus, né? Que é um verdadeiro discípulo, de deixar trabalho, de deixar tudo pela missão. Como foi essa tua decisão de deixar teu trabalho, de viver para a missão? Como que é essa tua vida missionária? A gente sabe que também você já foi para muitos lugares. Qual o lugar que foi assim, o lugar que mais te chamou a atenção? Ou que de repente foi uma inspiração para alguma composição? Como que essa parte tua missionária começou, Manuel? Então, desde os meus 12 anos, como falei, eu sempre procurei servir a Deus, né? E em 2010, eu trabalhava no Oeste, né? E no final de semana eu tocava nos acampamentos, às vezes eu faltava no serviço. E com isso, chegou uma época que não dava mais, né? Até mesmo a minha patroa, que era na época, falou: você precisa decidir, ou você, né, vai tocar na igreja, assumir isso, né? Ou se você assumir o nosso trabalho, a gente quer você aqui, mas você anda faltando muito e acaba, eu até entendi, ela estava com plena razão, porque eu faltava e acabava prejudicando meu companheiro, né? Ficava sozinho. E foi então que eu resolvi, né, entregar tudo para Deus em 2010, confiar, né, viver da providência de Deus. E quanto assim, foi bom e entender esse amor de Deus e esse cuidado de Deus na minha vida, que não deixar nada faltar, né? Eu não posso reclamar de nada, porque Deus sempre me deu tudo que eu tenho. Uma história que eu queria contar que aconteceu comigo, né? A Maria Eduarda estudava no Cristo Rei, minha filha, né? Estuda até hoje, né? E uma época, só que a gente pagava, tinha uma bolsa ali de, acho que era 20% ou 30%, mas mesmo assim começou a ficar muito difícil, né, para nós pagar. E aí eu conversando com a minha esposa, com a Mariana, falando: então vamos, decidimos, né? Ela estuda esse semestre, né? Mas depois a gente vai ter que tirar ela da escola, a gente tira ela e a gente tira da escola e põe ela numa escola pública, né? Porque para nós não está tendo mais condições de bancar uma escola particular para ela. E nisso, né, eu coloquei para Deus:
Olha, Senhor, eu não quero nada para mim, né? Mas eu tenho minhas filhas e eu queria que Deus cuidasse delas, não deixasse nada faltar para elas, que elas tivessem uma educação boa, né? Foi a minha oração, né? E Senhor, eu falei para Deus, o Senhor sabe o quanto eu tenho dedicado, né, minha vida para Deus, para as coisas de Deus. E eu pedi isso para Deus, né? Mas assim, agradecendo por tudo que Ele tinha me dado, né? Mas eu, tipo, se fosse possível, Senhor, o Senhor podia me ajudar, né? Com a Maria Eduarda, com a Marielle também. E nesse momento, passou acho que 2, 3 dias, a irmã do colégio ligou para mim, queria falar com a minha esposa, com a Mariane. Eu falei, irmã, alguma coisa com a Maria Eduarda, aconteceu alguma coisa? Não, eu preciso falar com a tua esposa, será que ela pode vir aqui? Vocês podem vir aqui à tarde? Eu falei, será que é que eu vou também? Não, só sua esposa. Tá bom. Falei, tá bom, falei. Eu fiquei preocupado e nisso a irmã chamou a Mariana lá, minha esposa. Ela falou, Mariana, eu fiquei sabendo que você é assistente social, né? E surgiu uma vaga aqui de assistente social, só que trabalha 4 horas, o salário não é bom, mas porém a Maria Eduarda não vai mais pagar a escola e vai ter até o material e o que precisar. E nisso, né, chorou a Mariana, de ver aquele cuidado de Deus por nós, né? Hoje a minha filha, né, se fosse depender de mim, eu não teria condições de pagar um colégio daquele para ela. E hoje ela estuda lá. Assim, veja a providência de Deus na minha vida. Né? E teve tantas coisas assim que nessa missão, né, o quanto Deus tem me honrado, o quanto Deus tem cuidado de mim. E então desde 2010 eu larguei tudo, né? Então já fazem aí quase 15 anos que eu vivo aí, somente na minha missão. É um milagre mesmo, porque, né, músico católico, assim, viver disso é só Deus mesmo, né? Porque às vezes, né, você vê nas várias comunidades, o que é mais exigido são os pregadores, né? Assim, são pessoas que as pessoas exigem mais, né? Mas, tipo, músico, por isso que eu falo que Deus é muito bom comigo. E uma das missões assim, que me tocou, não que foi mais importante, porque para mim todas as missões são importantes, né? Porque todos os lugares que eu vou, tenho certeza que, não por mim, mas Deus age ali, milagres acontecem. Mas foi uma missão na África, na Angola. Fui convidado, né, para fazer uma missão lá na Angola, junto com um pregador, o Vaguinho Andrade. E nessa missão, Angola passou por uma guerra, tinha acabado de passar por uma guerra civil, e nisso tinha morrido muita gente. E muitas crianças ficaram órfãos, né? Então você via as crianças sem pai, sem mãe, morando na rua, né? E no outro dia, acordava assim, não sabia o que ia comer, não tinha café da manhã. E eu pensava, minha filha, em casa a gente tem tudo, né? Acorda, uma mesa farta, e a gente não para um minuto para agradecer, né? Muitas vezes a gente até reclama porque a gente tem. E lá eles não tinham comida. Então eu sabia que eles eram brasileiros, que sempre tinha alguma coisa para comer, para dar. Então eles, na hora que saía na rua, já saía aquele monte de criança atrás. E a gente dava o que levava, né? Levava barra de cereais, aqueles amendoinzinhos, distribuía bala, eles adoravam. Mas uma cena muito forte foi quando eu estava vindo da missa, né? Eu e meu amigo. E nisso encontramos uma criança convulsionando ali, né? Aí nós corremos lá, claro. Meu amigo chegou primeiro que eu, né? Que ele é mais... Não sei até por que ele chegou primeiro que eu. E nisso ele foi abraçando a criança, a gente chegando ali, e naquele momento eu me senti assim, tão inútil ali, né? Eu perguntei para Deus, meu Deus, eu vim de tão longe aqui, o que eu tô acrescentando? Porque a gente vai naquela pretensão de querer ensinar alguma coisa, mas naquele momento eles que estavam me ensinando, né? E aquela criança ali, eu sem poder fazer nada, me senti tão inútil, falei, meu Deus, e o que eu pude fazer é só rezar, né?
e ser amor naquela hora para aquela criança. Aí chegou o padre, levou para o hospital, né? E às vezes a gente... E aquilo doeu tanto que eu cheguei e fiz uma música, né? Naquele momento ali. Porque apesar de tanta dor ali, apesar de tanto sofrimento, eu nunca vi uma tristeza, eu nunca vi falar de depressão ali. E aqui nós temos de tudo, né? Num país que tem de tudo, às vezes você tem uma casa maravilhosa, né? E eu passei a agradecer até pelo chuveiro, porque lá nós não tinha chuveiro, tomava banho de canequinha lá. E a gente não para agradecer a Deus e ainda encontra motivo para reclamar, ter depressão, tá triste, né? E lá eles, em momento algum, viram eles reclamar. Quando tocava alguma música, já dançava, aquela alegria. E aí, até queria cantar a música que eu fiz lá. Inclusive, é uma música maravilhosa, né? Que o Manuel agora vai tocar, gente. É uma música que a gente vê que realmente é... Acabar quebrando tudo. Você chegou inspirado mesmo de lá, né? Muito linda a música. É a música. Mundo que não se vê, histórias que não dá pra acreditar, tantos sonhos se perderam. Já não vejo esperança no olhar. O que posso fazer, Senhor, pra mudar essa história? Me ajuda, meu Deus, ser amor nessa hora. Apesar de tanta dor, vejo sorriso e amor nos corações, alegria de viver e ser feliz sem reclamar. O que posso fazer, Senhor, pra mudar essa história? Me ajuda, meu Deus, ser amor nessa hora. Eu só pedia para Deus me dar graça de ser amor ali, levar um pouco de amor. Aquele povo com tanta dor, né? Uau. Maravilhoso. Falar o quê, né? A única coisa que a gente tem a falar é que é uma pena que Tá tudo que é acabando. bom dura pouco. A gente queria agradecer demais, Manuel, a tua presença aqui, a tua disponibilidade, principalmente a tua vida na nossa vida, na vida da Missão Morena Braga, o quanto você se dedica, e passar a palavra para o Alexandre. Nossa, que dia maravilhoso, viu? Que experiência que nós tivemos a oportunidade. Nós aqui presencialmente, e vocês que estão nos assistindo, com certeza vão se emocionar, se emocionaram, né, com tudo que foi dito. Então, Manuel, em nome da Missão Morena Braga, e eu já te conheço há muito tempo, quero agradecer o seu sim por ser missionário nosso, assim como você também realiza missões solo, missões com outros pregadores, mas aqui na missão eu acredito que é onde você se identifica, você tem a sua pertença, né? Nos retiros Homens de Fé, nos acampamentos, nos cursos, enfim, nas lives de quinta-feira. Então, muito obrigado pelo seu sim, obrigado por você estar sempre conosco, obrigado pela sua humildade, cara. É uma coisa que nos emociona, e quanto que você nos ensina com a sua simplicidade, com esse vozeirão maravilhoso e fantástico, mas que mantém ali dentro um coração de criança, um coração cheio de unção e cheio do Espírito Santo. E só queria pedir uma coisa para o nosso host principal aqui, que ao final o Manuel pudesse cantar a música tema do nosso, Sim, do nosso podcast, que é de autoria dele, Já né? está programado. E eu vou contar uma historinha dela também. Lu, Assim, Manuel, não tem o que falar, né? Que a gente é amigo há tantos e tantos anos, nossa, e é um presente muito grande poder, assim, estar em tantos momentos maravilhosos da minha experiência com Deus, com você,
estar com você toda quinta-feira na adoração, que faz toda a diferença. Tanto que várias das suas canções, né, foi ali na frente do Santíssimo, onde, de repente, assim, em 5 minutos surgiu uma canção e eu estava ali para ver o quanto que Deus está presente na tua vida. Então, é só gratidão mesmo pela tua amizade, pela tua presença, por você estar ali com a gente nas missões, e só desejar, assim, que você continue com esse teu dom maravilhoso, tocando os corações, sendo instrumento de cura para muita gente. E essa música tema, né, ela é maravilhosa, tanto que a gente decidiu colocar o nome do podcast de Com Deus Eu Posso, e ela relata tudo aquilo que você partilhou aqui com a gente. Ela tem um pouco da tua história também, né? Sim. Da história dele e de cada um de nós que fazemos parte da tua vida. Manuel, antes de você tocar essa música, a gente encerrar, eu gostaria de contar um fato. Nós estávamos com o grupinho de WhatsApp lá ligado, vamos colocar a música, o nome lá, Com Deus Eu Posso. Aí alguém falou assim, mas essa aí é a música do nome da música do Manuel. A gente precisa pedir autorização para ele. Aí alguém falou assim, você acha que o Manuel vai falar não para uma coisa dessa? Aí eu falei, não, ele não vai falar não, mas a gente precisa que ele autorize. E tá aqui, ó, Com Deus Eu Posso, porque o Manuel autorizou. Eu gostaria, Manuel, que você deixasse suas palavras finais e para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, para aquelas pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais da sua vida missionária, quais são os meios, né? Seu Instagram, suas músicas estão no Spotify, nas plataformas digitais. Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu tenho várias músicas, né? Tem quase 4 CDs ali no Spotify, né? Manuel Baptista Oficial. E eu tenho o Instagram. Baptista, né? Um P mudo, É um P mudo. E eu tenho o Instagram também, que também é o mesmo nome, Manuel Baptista, né? Quem quiser seguir lá, acompanhar a gente nas missões, né? Apesar que eu não sou muito bom desse negócio de postar, não, a gente vai tentando, né? E, gente, para mim, eu que agradeço pelo convite, assim, confesso que, assim, eu fiquei surpreso, né? Porque eu acho que tem tanta gente importante, boa, para ser entrevistado, fazer um podcast. Aí vocês me convidaram, fiquei muito feliz, obrigado, amo cada um de vocês. Movimento Mariana Braga, estou sempre com eles, desde o início, acho que eu sou a única pessoa que está desde o começo, não sei, né? Desde quando aconteceu aquele fato, né, da morte da Mariana. E de lá para cá viemos construindo história junto, transformando vida, com a graça de Deus. Eu tenho um prazer enorme de estar com vocês, de estar nos retiros, de estar nas formações. Para mim, adoração, né, que a gente faz, o Alu, mas o pessoal, lá, que lá já faz parte da minha vida, né? O dia que eu não vou, parece que falta algo ali. Mas toda quinta-feira nós estamos lá, com fé em Deus, né? É isso aí. Só lembrando, Manuel, que você é sim importante pra gente. Teria pessoas mais importantes? Não. A pessoa importante para hoje está aí sentadinha com o violão na mão. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Com Deus Eu Posso. E vamos pedir para o Manuel encerrar com essa música, Com Deus Eu Posso. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo. Com você, Manuel. Vejo além do horizonte uma luz que me conduz a viver o amor, me tornando mais capaz. Vejo além do horizonte uma luz que me conduz a viver o amor, me tornando mais capaz. Com Deus eu posso ir mais além. Com Deus eu posso ir muito mais além. Eu tudo posso naquele que me fortalece, de mim não esquece, nunca esquece. Em suas asas vou voar além do horizonte pra te encontrar e te adorar.
gente. Muito obrigado pela presença. Até o próximo.